Meu Deus e meu Senhor, nós colocamos, Senhor, diante do Senhor, Pai, a vida, Senhor, da tua serva. Pai, a vida dela, a família dela, a vida do Rodrigo, seus filhos, Pai, tudo, Senhor, que leva o nome dela aqui na terra. Pai, que o Senhor possa guardá-la, que o Senhor possa, Senhor, escondê-la, Senhor, debaixo da tua poderosa mão. Pai, eu sei, Senhor, nós sabemos que o Senhor já revelou a palavra, Senhor, que o Senhor tem para nós, Senhor, nessa tarde, mas que o Senhor possa, Senhor, usá-la, Senhor, como instrumento, Senhor, como canal transparente diante do Senhor, e que os nossos corações, Senhor, estejam, Senhor, preparados. Leva, Senhor, a nossa mente cativa à obediência do Senhor, e que nós possamos, Senhor, aprender cada vez mais, Senhor, a sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, nós te pedimos e te clamamos pela vida da Márcia, Pai, no nome de Jesus, nesta tarde, Pai, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade a Deus e a pastora Marisete, que me concedeu essa lição maravilhosa para ministrar. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que normalmente se faz. Tem uma oração belíssima, que eu queria começar com ela, já para ir liberando o canal do Senhor na nossa vida. E quem está com o livro, fica na página 109. Eu vou ler essa oração aqui, para a gente já começar a fluir no Espírito. É o capítulo 4, esse capítulo fala, guiado a adorar. E nós vamos aprender muito essa tarde, em nome de Jesus. Bom, eu vou ler a oração então. Senhor, eu te agradeço pelo dom do teu Espírito Santo em mim. Eu valorizo isso acima de todas as coisas. Ajuda-me a estar sempre ciente da tua presença, me guiando para adorar a ti. Sei que tu sempre ouves os meus pensamentos, por isso guarda-me de ter a mente assaltada por ideias ímpias. Confesso a ti todas as vezes que me reclamei, em vez de elevar os meus conflitos e decepções a ti em oração. Não quero mais levar meus desejos diante de ti de maneira descuidada. Espírito Santo, sei que tu podes me dar as palavras que devo dizer. Me ensinas todas as coisas e que podes me ajudar a fazer a coisa certa. Por isso sei que tu me ajudarás a adorar a ti em espírito, pois tu és o Espírito de Deus em mim. Limpa-me de toda iniquidade, a fim de que eu seja vaso puro, capaz de adorar a ti na santidade para a qual me chamaste. Remove de minha mente ou comportamento tudo que não seja da tua vontade. Eu te exalto como espírito de vida e espírito de santidade. Capacita-me a adorar a ti de todas as formas que são aceitáveis. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Nós já temos que começar com esse canal limpo, pedindo realmente a intercessão do Espírito Santo, para que nós possamos entender verdadeiramente o que Ele quer de nós essa tarde. Amém? Eu gosto muito de falar conceitos, porque isso eu acho que acrescenta, reafirma no nosso coração aquilo que nós já sabemos. Então, como esse capítulo fala, guia-me a adorar, se nós formos ao dicionário para ver o que significa a palavra adoração, lá vai estar escrito assim, o ato de adorar a um Deus exclusivo. Se nós trazemos esse conceito para o contexto bíblico, o que seria essa atitude de adoração? Essa atitude de adoração seria nós elevarmos a nossa mente realmente a tudo aquilo que Deus é, a ocupar a nossa mente com o Senhor Jesus e a natureza dele, que é pura, que é fiel e que é santa. E na presença dessa santidade é que nós encontramos uma plenitude em Cristo de relacionamento. E
Nessa presença, nós podemos adorar o Senhor com palavras, nós podemos adorar o Senhor com lágrimas, nós podemos adorar o Senhor em línguas, ou até mesmo com o silêncio, quando nos faltar a palavra. E nós podemos dizer que a adoração é a linguagem de amor do nosso Deus. Ele se sente correspondido nesse amor tão lindo, nesse amor ágape, quando nós entramos em adoração. Né? O que é a linguagem de amor de uma pessoa? É como ela se sente amada. E o nosso Deus se sente amado por nós, quando nós tiramos um tempo para nos relacionar com Ele. Amém? No Velho Testamento, tinha uma palavra hebraica que era usada muito para simbolizar a adoração, chamava satya. E ela significa, traduzida, significa prostrar, reverenciar, suplicar humildemente. E é impossível a gente entender a adoração sem a gente também relacionar as atitudes do corpo. Porque faz parte da adoração nós erguermos os braços, nós nos ajoelharmos, prostrando diante do Senhor. Ou como mesmo, falava muito, né, quando eu cheguei na igreja, usava-se muito essa expressão, colocar a boca no pó, né, pastora? Que isso está descrito na palavra do Senhor também no Velho Testamento. E um exemplo bem bacana que tem na palavra de Deus de adoração é da mulher pecadora. A mulher pecadora, ela rompeu com todos os paradigmas, com toda a tradição. Jesus estava reunido, né, com autoridades, num recinto que, assim, pela lei ela não tinha livre acesso, mas ela rompeu com tudo isso, foi até Jesus, sem se importar com o que iria acontecer com ela, se prostrou na presença de Jesus, lavou os pés dele com lágrimas, com as suas lágrimas, secou os pés de Jesus com seus cabelos, beijou os pés de Jesus e ungiu com um gueto. Esse tipo de adoração nada mais é do que realmente o significado de relacionamento. É nós irmos até a presença do Senhor sem se importar com o que os outros vão pensar. Muitas vezes nós estamos na igreja e aí você engessa pensando assim, nossa, o que o irmão vai pensar se eu orar em línguas agora, se eu levantar os braços, se eu me ajoelhar, se eu chorar. Eu admiro muito, eu sinto muito próximo, assim, muitas vezes eu sinto próximo da Soraya. Aquela ali, para mim, é uma verdadeira adoradora. Ela não está nem azul para quem está do lado. Ela grita, ela esperneia, mas ela manifesta realmente esse relacionamento com o Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. A Storm diz no livro que quando toda a sua adoração se destina a Deus, Ele se derrama sobre você. E de fato, existem bênçãos que você só vai alcançar através da adoração. Ou seja, se você não aprender esse caminho, você vai passar por essa terra aqui incompleta. Às vezes, muitas bênçãos que você tem colocado nas suas petições, que você tem apresentado a Deus, se você não descobrir esse caminho da adoração verdadeira, você não vai receber. Porque Deus só dá aquilo que muitas vezes é importante para você quando você adquire intimidade com Ele, quando você se parece com Ele, aí Ele te considera maduro para receber. Entendeu? É a mesma coisa de uma criança achar interessante ver aqueles filmes, né? E que tem os policiais que dão choque, paralisa o bandido, e ele chega para o pai e fala assim, pai, eu queria uma arminha de choque. E aí o pai fala assim, mas que é isso, meu filho? Não, eu queria dar choque nos meninos lá na escola. O pai vai dar? Não vai dar, né? Então, pela empolgação, o menino queria ser igual ao policial. E muitas vezes nós somos assim, nós pedimos coisas que não temos maturidade para ter. Mas com o relacionamento de intimidade, nós iremos crescer espiritualmente, estaremos prontas para receber a bênção. Amém? O adorador, ele não vai até Deus como um pedinte. Ele vai até Deus como um amante admirador. Entenderam? É isso.
Quando nós estamos namorando, a gente dá aquele, ai, tá chegando a hora, né? Sente o cheiro do perfume do namorado, fica assim, né? É assim que Deus quer que a gente chegue na presença dele. Não é só para pedir, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Não, Ele quer ver atos de amor, de demonstração de amor verdadeiro. E, veja bem, se a gente voltar no exemplo da mulher pecadora, na Bíblia não relata que ela pediu nada para o Senhor. Mas uma pergunta eu faço para as irmãs. Ela saiu de mãos vazias? Não. Na palavra do Senhor relata que o Senhor Jesus deu para ela tudo aquilo que ela necessitava naquele momento. O que era? Ele falou, vá em paz e os seus pecados serão perdoados. Tudo que ela precisava, porque ela precisava de relacionamento. O pecado nos afasta do Senhor. Se o pecado foi perdoado, o canal dela se tornou limpo para a presença de Deus. Amém? Qual o propósito da nossa criação? Então, nós temos que entender, então, por que nós fomos criados. Por que quando Deus pensou no ser humano, o que Ele estava pensando a respeito de nós? Ele nos criou para o adorar e cuidar do seu jardim. Eu aprendi isso no nosso seminário de intercessão e adoração com o pastor Irineu Gruber. Foi um final de semana, assim, de muito crescimento, né, pastora? Foi uma bênção. E ele relatou isso numa simplicidade tão grande, mas com uma facilidade da gente absorver, que foi fantástico. Então ele nos ensinou que trabalhar no jardim do Senhor, nada mais é do que cuidar da obra dele, é o ide. Agora, eu não estou aqui dizendo que nós temos que parar com as nossas atividades seculares, não. Eu tenho como exemplo, assim, eu posso falar de mim. Eu sou dentista, eu trabalho na minha profissão, eu sou mãe de 2 adolescentes, e eu tenho as mesmas funções que a maioria das mães tem, eu levo na escola, eu busco da escola, eu levo na academia, eu busco da academia, eu levo no inglês, eu ajudo nas tarefas, eu cuido do meu marido, eu cuido da minha casa, mas eu não deixo a obra do Senhor de lado. Eu estou aqui toda segunda-feira, faço parte da equipe do louvor, sou anfitriã de grupo familiar. Eu me preocupo com o outro. Agora, nós só nos tornamos sensíveis às necessidades do outro quando nós somos parecidos com o Senhor. Porque o Senhor é amor. Como que nós vamos amar o outro mediante a tantas tarefas que nós temos no dia a dia, para a gente parar o que a gente está fazendo, para a gente se importar, para a gente ligar e falar, como que você está? Você melhorou? Ou então, olha, eu vou aí te fazer uma visita. É só Deus. Nós mesmos, nós não temos essa capacidade de amar a esse ponto. Mas o Senhor é que nos capacita. E Ele nos capacita quanto mais nós nos relacionamos com Ele. E esse relacionamento é a adoração. Amém? E quando nós nos afastamos da nossa função original, daquilo que Deus realmente traçou para nós, que é adorá-lo e cuidar do seu jardim, e nos envolvemos somente com os nossos afazeres, olhando só para o nosso umbigo, né? Ah, não, eu não tenho tempo, não. Ah, não, ir de segunda-feira, ah, não dá. Ah, no grupo familiar, mais um culto. Ah, nossa, mas, né? E a gente começa a envolver só com as nossas coisas. Não, estou vivendo uma luta, não dá para me ir lá, não. Nossa, mas você não sabe. Tem mulher que acha que só ela que tem problema. Não é, pastora Marisete? Nossa, eu estou passando uma luta, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. Nem parece que nós também estamos vivendo as mesmas coisas. Algumas nós já atravessamos, mas a gente continua em construção. Então, o que acontece quando nós paramos de fazer o plano original do Senhor? Esse canal de comunicação com Deus, ele fica com interferências, ele fica obstruído. Sabe por quê? Porque quando nós afastamos desse amor do Senhor, nós passamos a sentir coisas muito carnais. Sabe como? Falta de perdão, mentira, fofocas, adultério, idolatria. Idolatria, irmãs, eu não estou falando da igreja católica, do santo lá não. Tem muita mulher aqui que idolatra seus filhos, idolatra o seu marido, o seu trabalho.
e coloca isso em primeiro lugar e coloca Deus em segundo. Então nós temos que saber a ordem de cada coisa, para que nós possamos ser abençoados. O quanto mais rápido nós aprendemos o caminho e praticamos a verdade de Jesus, nós alcançamos a bênção mais rápido. Amém? Então, eu até coloquei isso aqui, essas palavras são do pastor Irineu. Ele falou assim, que quando nós passamos a estar com esse canal, né, levemente entupido ou totalmente entupido, sabe o que acontece? Nós entramos e saímos do culto vazios. E muitas vezes nós ainda reclamamos do pregador. Nossa, mas você viu, não tinha unção nenhuma. Nem falou coisa com coisa. Nossa, que palavra, nossa, perdi meu tempo. Vocês viram? Nossa, fulano que pregou? Ah, não, aquele ali não dá. O problema não está no pregador, o problema está em você que não sabe receber, porque o seu canal está obstruído. Então você coloca um monte de impedimento para receber aquela palavra. Isso é falta de comunhão com o Senhor. E lá em Jeremias 29, 13, diz assim: se vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Adoração é isso. Não é simplesmente buscar, é buscar de todo o coração. É realmente separar um tempo. E para quem busca de todo o coração, na palavra de Deus nos garante que a gente vai achar o Senhor Jesus. A Storm, ela faz 8 colocações fantásticas no livro. Para quem lê o capítulo inteiro, você vai ver o que eu vou falar. Então ela faz uma analogia do plantar e colher na presença do Senhor. Ela diz assim: se nos derramarmos em oração a Deus, Ele se derrama sobre nós. Se abrirmos o coração para Deus em louvor, Ele amplia a nossa capacidade de receber amor, alegria e paz. Veja bem, Deus, Ele reage à nossa reação. Então, por isso que muitas vezes quando nós não recebemos, é porque nós não agimos. Olha só, a terceira colocação que ela faz. Se permitimos a alegria do Senhor cresça em nosso coração, Ele afasta o medo, a ansiedade e a dúvida. Se concentramos nossa mente em Deus, Ele remove toda a confusão e nos dá clareza. Se colocamos o problema de lado, e mesmo assim adoramos ao Senhor, Ele remove Ele nos renova, nos traz refrigério e ilumina e liberta a nossa vida. Na medida que nos entregamos a Deus, Ele nos enche com o Espírito dEle e supre as nossas carências. Muitas vezes nós sentimos esse vazio que nós não conseguimos preencher. Às vezes nós esperamos preencher no marido, esperamos preencher no filho, e parece que a gente está sempre com essa lacuna. E aqui a Storm, ela dá a receita de bolo, né? Na medida que nós nos entregamos a Deus, Ele nos enche com o Espírito dEle e supre a nossa carência. Se erguemos as mãos e o nosso coração para Deus, Ele nos coloca acima das circunstâncias que nos preocupam. E por último, ela faz a colocação: se quebramos o silêncio e o adoramos em voz alta, Ele quebra as cadeias que nos aprisionam. Veja bem, que maravilha. E isso, irmãs, é uma verdade. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus que reage. Se nós estimulamos ao Senhor, Ele nos dá em dobro. Ele é um Deus que não fica devendo para ninguém, pelo contrário. Ele nos retribui muito mais do que nós merecemos. Amém? Por isso que nós temos que entender que nós devemos ser guiados a adorar com o conhecimento da verdade. O que é a nossa verdade? A palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, só vai entender o ser guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade.
E o Espírito da verdade que vai trazer revelação à palavra. No grupo passado nós estávamos falando a respeito de ler a Bíblia e compreender o que a Bíblia diz. Nós só teremos a revelação verdadeira de Deus para a nossa vida quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. O nosso nome é escrito no livro da vida. O Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. E Ele traduz a palavra de Deus para o nosso entendimento. Por isso que a Bíblia se revela a cada dia, ela se renova a cada dia. Porque muitas vezes nós lemos uma palavra aqui agora, e lemos essa mesma palavra daqui a um ano, e o Senhor nos traz outra revelação, Ele nos alimenta de forma diferente. E sem a palavra de Deus nos iluminando, seremos mais persuadidos pelo mundo do que persuadidos por Deus. É Ele quem vai dar a revelação certa para nós. Até porque na palavra de Deus fala o que do Espírito Santo? Que Ele é o nosso conselheiro. Então Ele vai nos aconselhar nesse momento, certo? É Ele que nos guia e nos ensina a adorá-lo da maneira como Ele deseja. Porque até para adorar a Deus, nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Para a gente elevar a Deus uma adoração que Ele recebe. E o que é ser guiada a adorar? É deixar o Espírito nos conduzir e é lutar contra a nossa própria vontade. É deixar o Espírito ser maior do que o corpo e a alma. O que é isso? É lutar contra o nosso comodismo. Muitas vezes, nós nos colocamos na presença do Senhor com pressa. Nossa, que falta de tempo. Vai orar na hora que o sono está mais cruel. Já assistiu a novela, já trabalhou, já fez tudo que tinha que fazer. No último segundo, não deixa aquele tempo. Então, a falta de tempo é uma falta de organização, uma desculpa que o Senhor não aceita. Porque se Ele te dá 24 horas do dia, você não poder tirar para Ele pelo menos 15 minutos completos, inteiros, só você e Ele, é uma desculpa que Ele não aceita. Ah, não, eu estou com sono. Ah, não, eu tenho que ensinar a tarefa. Ah, não, eu tenho que fazer isso. Ah, não, eu tenho que fazer aquilo. É lutar contra nós mesmas. Contra o corpo, o cansaço, a fadiga e contra a alma, contra as nossas emoções. Ah, muitas vezes não, eu não quero. Eu não estou afim, eu estou com raiva. Né? Ela fala que não é hipocrisia nós adorarmos nesse momento, não. Porque o Senhor sabe a intenção do nosso coração. Eu estou com raiva. Senhor, eu não estou sabendo nem o que falar, mas eu te amo. Coloca palavras na minha boca, porque senão só vai sair algo que não vai edificar. Às vezes essa raiva que você está sentindo é do marido, é no trânsito, é do filho, é de um irmão aqui na igreja. E nós necessitamos dessa presença do Espírito para a gente acertar até no que falar. E como nós aprendemos que a adoração, ela envolve todo o nosso ser, e por isso envolve o nosso corpo, envolve o nosso linguajar. O seu papo tem edificado as pessoas que estão ao seu redor? Ou será que você só tem palavras de acusação? Tem feito muita fofoca? Será que você tem edificado seu marido, seu filho, naquele momento que ele está para baixo? Irmãs, muitas vezes, eu acho assim, nem de tudo é falar assim, não, eu vou conviver em família sem ter nenhum problema. Muitas vezes isso é difícil. Mas cabe a nós resolver os problemas. Muitas vezes nós podemos abrir a nossa boca para edificar o nosso marido quando ele perdeu o emprego. E você fala para ele assim, olha, eu estou com você para tudo. Se tiver que passar dificuldade, nós vamos passar. Eu estou com você. Eu te amo, pobre, rico, gordo, magro. Ele quer ouvir isso, para ele ter força para ele lutar. Outra demonstração de amor que nós podemos dar aos nossos maridos, porque muitas vezes tem esse dito, né, popular, que a sogra é muito difícil, mas cabe a nós sabermos administrar isso ou não.
E uma maneira que o nosso marido se sente amado é quando nós demonstramos amor pela nossa sogra, é a mãe dele. É a mãe dele. Então, é uma maneira de você adorar a Deus com o seu linguajar. Com atitudes, com palavras, né? O sogro, os parentes. Ah, Márcia, você não sabe, é muito difícil para mim. Não, é difícil se você quer deixar difícil. Eu acho que nós temos que nos posicionar diante do Senhor para fazer aquilo que é certo. Não adianta nada nós adorarmos a Deus e termos sempre palavras venenosas na nossa boca para aqueles que estão ao nosso redor. A nossa oração não vai passar do teto. O nosso vestir, eu acho que dispensa, né? Já falou demais aqui, né? Fala, pastor. O nosso vestir também adora o Senhor Jesus. Se eu tenho, por exemplo, é tão interessante isso, irmãs, porque nós adoramos ao Senhor com tudo, até quando você recebe um elogio. Você pode transferir a glória para Deus, ou você pode engrandecer você mesmo. A pessoa chega em você e fala assim, nossa, como você está bonita, Patrícia. Ela tem a oportunidade de falar assim, Deus é bom, glória a Deus. Ou ela tem a oportunidade de falar assim, eu cuido de mim, Márcia. Entendeu? Porque se ela é bonita, tudo ela deve a Deus. Primeiro, é porque Deus deu uma genética boa para ela, ou é porque Deus possibilitou ela pagar uma academia para estar tudo em cima, ou porque Deus possibilitou ela de estar bem vestida, de ter o dinheiro para comprar. Então, tudo é glória a Deus. É tudo, né? E muitas vezes nós utilizamos os nossos recursos de maneira que Deus não agrada. Se eu tenho a oportunidade de ir a uma loja e comprar uma roupa, que eu olho no espelho e o Espírito Santo não se entristece, ou eu tenho a oportunidade, mas, nossa, eu estou com as pernas tão bonitas, então eu estou com um colo tão bonito, acho que eu quero realçar isso, né? E aí vem para a igreja e faz os irmãos pecarem. Porque às vezes, irmãs, se o seu marido não colabora, às vezes ele, nossa, está bonito mesmo. Se passou desapercebido por ele, se você é uma mulher de oração, por você não vai passar, não. Não vai. Entendeu? Porque você vai olhar no espelho e vai falar assim, nossa, aqui... E outra coisa, qual que é o seu objetivo quando você coloca uma roupa desse jeito? O que adianta você vir para a igreja com esse objetivo? É de puxar olhares dos maridos das outras irmãs? Adiantou nada você vir para o culto. Nada. Você quer vir para o culto para mostrar que, né, o seio está grande, o bumbum está grande, a perna está forte? Adiantou nada. Preferiu você ficar em casa. Né? Então, nós adoramos ao Senhor com tudo que nós temos. E se Deus deu algo de muito bonito para você, Ele deu para o seu marido ver, não é para o marido da outra ver, não. Amém? Isso. Quem é solteira vai guardar para o ungido, para aquele que Deus está preparando para ela. Não precisa ficar mostrando aí a revelia, não. Com as nossas atitudes. E eu sempre bato na tecla dos modelos, porque é muito fácil a gente se espelhar em algo que está construído, né? E eu gostaria de mencionar, nós temos muitas mulheres na Bíblia, mas eu gostaria de falar de 3 mulheres, que a história delas muito me acrescenta. A primeira é Lloyd. Lloyd é uma mulher não muito conhecida na Bíblia, mas de um testemunho relevante. Ela adorou ao Senhor com seu testemunho. Ela passou o legado de fé de geração em geração. Lloyd foi mãe de Eunice, que foi mãe de Timóteo. Muitas de nós, talvez, poderíamos ter Timóteo dentro da nossa casa. E será que por que nós não temos? Porque nós tivemos preguiça de fazer o culto doméstico, de ler a palavra do Senhor com os nossos filhos? Porque nós não vigiamos com o nosso testemunho e os nossos filhos não têm como se espelhar em nós que somos pais? Lloyd deu este testemunho, ela adorou ao Senhor com a sua vida, no sentido de passar o legado de fé de geração em geração. Então nós temos que aprender com isso.
E nós podemos trazer para os dias de hoje como? Quem é um exemplo para nós aqui, como foi Lloyd? A irmã Terezinha. Ela foi uma mulher que recebeu o legado da fé, passou para os filhos, estão todos aí, nora e genro na igreja, né? Nem preciso falar essa igreja, né? Pastora Cássia, pastor Salmo, a pastora Marisete, o pastor Carlos, a Eliana, que também está aqui, agora está trabalhando firme. Os netos estão na igreja. Então, a irmã Terezinha é um exemplo bacana, como o de Lloyd. Dorcas. Dorcas foi uma mulher que adorou ao Senhor com o seu trabalho. Ela foi incansável. Quando ela morreu, todo mundo da cidade de Jope foi atrás do apóstolo Pedro para ressuscitar Dorcas, porque uma mulher como aquela não podia morrer. Ela adorou a Deus com o seu trabalho. Muitas vezes, nós achamos tão difícil trabalhar no jardim do Senhor, né? E um exemplo de Dorcas foi a pastora Cássia. Ela fundou a BM, ela é incansável, enquanto ela não viu o pessoal da Vila do Papel, nas suas residências, sair daquela miséria ali, ela não sossegou. Fundou a BM, está finalizando agora a Casa de Recuperação Feminina, ajuda na Casa de Recuperação Masculina, no Lapidando Tesouros. É uma pessoa incansável, ela poderia muito bem se acomodar no conforto da casa dela. Ah, está tudo bem para mim? O que eu tenho que mexer para outras pessoas? Não, ela é incansável, ela está aqui, ela estimula a mim, ela estimula você, ela não para. Ela comprou o trailer, né? Isso eu posso falar, porque eu estou ali. Essa é uma igreja que tem muitos dentistas, muitos. E nós temos 10 períodos em uma semana. O trailer fica mais, às vezes, sem dentista do que com dentista. Porque às vezes a pessoa não acha nem de 15 em 15 dias para doar um meio período para fazer a obra do Senhor. Então nós temos que aprender com essas mulheres de Deus a trabalhar no jardim do Senhor. Esther adorou a Deus com a sua vida. Ela arriscou a sua vida. Ela adorou a Deus, ela jejuou, ela orou e se arriscou na presença do rei. Para salvar a nação dela, né? Os judeus. E eu familiarizo esse exemplo como da pastora Natália. Ela realmente está adorando a Deus com a vida dela. Essa foi a 5ª malária que ela atravessou. Ela não tem colocado realmente assim obstáculos para alcançar o objetivo de Deus naquela nação ali na África. Então são mulheres que falam muito para nós. Muito. Que nós temos que aprender muito com elas. E eu poderia passar aqui a tarde toda falando de mulheres da Bíblia que são exemplos para nós. Mas hoje eu queria falar de você. De você que está aqui. O que você tem feito para adorar ao seu Deus? A Storm menciona a vida do rei Josias. Lá em 2 Reis, capítulo 23, verso 25, diz assim: E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Vocês sabem por quê? O rei Josias, ele foi rei muito novo. E ele já começou fazendo certo, sem ler o livro da lei. Depois de um tempo de reinado, ele reformando o templo do Senhor, ele achou o livro da lei. E aí então ele pediu para um servo dele ler esse livro. E ele se escandalizou, porque por mais que ele já estivesse fazendo o correto, ele não tinha a noção das consequências dos pecados dos reis passados. Ele não tinha essa noção. Então o que ele começou? Ele rasgou as suas vestes, ele procurou um profeta, ele orou, ele adorou, ele pediu perdão para Deus. Por quê? Porque ele queria livrar a nação dele das consequências, porque ele sabia que viria muitas maldições. Nós somos a rainha do nosso lar. O que nós estamos fazendo com a verdade que nós estamos aprendendo aqui toda tarde?
nós temos rasgado as vestes e pedido misericórdia do Senhor, realmente para haver mudança a partir de nós, na nossa família? Sabe, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Nós temos sido um pouco de Lloyd, de Dorcas, de Esther. O que a gente tem feito com essa verdade reveladora do Senhor? Porque se nós gastamos o nosso tempo em pegar uma condição, um ônibus ou um carro, vir para cá, escutar a palavra do Senhor e não praticar o que a gente aprende, a gente não vai ser igual ao rei Josias, né? Então, na palavra de Deus fala que não houve nenhum antes e nenhum outro que se convertesse de uma maneira tão linda. Então, nós precisamos realmente converter a cada dia no sentido de praticar aquilo que a gente aprende. Nós aprendemos semana passada com a pastora Marisete que nós temos que saber ouvir a mensagem do Senhor. E muitas vezes nós não ouvimos o certo. Por quê? Porque nós não adoramos e esse canal de comunicação fica obstruído. E como eu disse antes, o que pode estar obstruindo esse canal? Eu gostaria que você fizesse, eu gostaria que a equipe de louvor estivesse aqui, e eu gostaria que você fizesse uma análise no seu coração do que pode estar impedindo você de ter essa comunhão com o Senhor. A Storm diz assim: nossa adoração influencia quem somos, porque nos tornamos parecido com aquilo que adoramos. O que você tem adorado? O que você tem feito com o que você tem aprendido? Eu queria que nessa tarde você fizesse uma análise no seu coração do que pode estar impedindo você de ouvir essa voz verdadeira do Espírito Santo, para que você pudesse navegar realmente no Espírito. O que está te impedindo? Será que é falta de perdão? Será que é mágoa? Rancor? Quando você olha, né, eu falei aqui muito de parentes, você consegue olhar com amor para todos da sua família ou da família do seu marido? Porque a falta de amor não te faz parecida com o Pai. E se for isso, você tem que vir aqui para a gente estar orando, né? Deus está no lugar certo no seu coração? Ou tem outra coisa mais importante que está em primeiro lugar que não seja Deus? Eu queria que você fizesse essa análise, para que você viesse aqui à frente, para a gente estar orando juntas, para que nós possamos, a partir de hoje, praticar essa palavra. Mas para isso nós precisamos libertar de tudo aquilo que nos impede de receber o Senhor. Às vezes você está levando uma vida que aparentemente está tudo normal, mas está vivendo na paralela com o Senhor. Adultério, mentira. Eu não sei o que você está vivendo. Porque, irmãs, muitas vezes nós falamos em adultério e achamos que é muito forte. Adultério não é só o fato de ter relações sexuais, não. Tá aqui, ó, alguma coisa que te perturba, algum hábito que você não consegue largar, na internet, pornografia, eu não sei. Eu queria que você viesse aqui à frente. Você que tem certeza de alguma coisa que te impede de receber o Senhor Jesus, de ouvir a voz dele com clareza, eu queria que você viesse aqui para a gente orar. Aleluias. Espírito, Aleluias. que desce como fogo.
Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar essas mulheres aqui, Pai querido, que são mulheres de Deus, são mulheres que estão aqui toda segunda-feira para te buscar, Deus, e mais uma vez elas fizeram uma atitude de fé, de dar um passo a caminho do Senhor, dos seus braços, da cruz, e deixar na cruz todo o impedimento que possa estar obstruindo esse canal de comunicação com o Senhor. Pai, nós não sabemos o que é, eu não sei, mas o Senhor sabe. Pai, elas vieram aqui, Pai querido, para saciar essa carência no Senhor. Porque elas vieram aqui, Pai, porque elas sabem que delas mesmas elas não estão conseguindo romper. Mas com a fonte no Senhor, que o Senhor dará energia, dará combustível, ó Deus, para elas fazerem o que é certo. Ó Deus, para elas terem a atitude correta. Ó Deus, se é para perdoar, que elas darão conta de perdoar. Se é, Pai querido, para retirar mágoas do coração, que elas darão conta disso na presença do Senhor, porque o Senhor já venceu na cruz toda essa mágoa, todo esse ressentimento. Deus, se é uma dificuldade, Pai, na área sexual, que o Senhor também possa estar libertando essas mulheres, Pai querido. Se é algum hábito nocivo, ó Deus, de pornografia, de adultério, de promiscuidade, Pai, em nome de Jesus, traz libertação, porque nós queremos, Pai querido, ter um canal limpo com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, libera uma unção nova essa tarde para todas essas que vieram aqui, Pai. É como se os seus pés estão aqui, como o ato daquela mulher pecadora. Elas estão aqui, Pai querido, para lavar os pés do Senhor com as lágrimas de arrependimento. Ó Deus, com lágrimas de sofrimento, para secar os seus pés, ó Pai, com seus cabelos e te adorar na plenitude dessa santidade, Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos para que o Senhor venha ungí-las com um gueto do Senhor e trazer nelas, Pai, um cântico novo, a alegria que vem do Senhor, Pai, que vai romper com todas as barreiras, Deus, e elas serão verdadeiras adoradoras, que te adoram da maneira como te agrada. Oh, Pai querido, elas falarão a linguagem do Senhor, que é a adoração. Pai, em nome de Jesus, que todo impedimento caia por terra. Oh, Pai, eu não sou nada, mas aquele que está em mim, que é Jesus Cristo, é tudo. Então é no nome dele, na autoridade do nome de Jesus, que eu declaro que todas que vieram aqui para receber, voltarão para os seus lugares com a bênção garantida pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.